noite, né, a todos vocês. Eu estou muito feliz de estar aqui, né, e também estou bem nervosa de estar aqui. Quando a Paty fez esse convite, eu fiquei, meu Deus, nossa, que honra! Então, né, espero que a gente possa conversar sobre isso e aproveitar essa energia linda, né, da nossa lua cheia e também do eclipse para a gente liberar as nossas crenças e as nossas dores e, enfim, focada hoje nesse tema, na verdade. Então, a Paty, na verdade, ela já deu uma boa introdução, né, foi bem legal, assim, essa introdução de maternidade, de arquétipo, enfim, de tudo isso que a gente está conversando, né? E vai conversar bastante hoje. Então, eu sou Luciene Costa, né? Eu sou mãe solo da Lara, que tem mais ou menos 7 anos, quase 8. E muita gente já conhece a Lara, porque hoje eu vejo que eu e Lara, né? Eu sem Lara não sou. Eu ouvi o nome, ela vai aparecer. Fala boa noite pra galera. Boa noite, agora eu vou ficar com a minha. Isso. E isso é o quê, né? Eu fiquei pensando muito, né, nessa questão da maternidade real, maternidade solo. E eu falei, Paty, eu sou terapeuta, né, me apresentando, então eu trabalho muito com desaprendizagem, de desconstrução de crenças. Então eu falei, Paty, eu só tô pensando em crenças, em coisas não tão legais. Será que eu devo falar isso? Ela, sim! Eu falei, ai, meu Deus. Então, assim, gente, pode ser que eu vou pegar um pouquinho pesado no começo, falar coisas que não são tão legais de ouvir, mas aí eu faço um convite para vocês que todo pensamento que vier, todo julgamento, principalmente ataques contra minhas falas, que vocês acolham isso. Se quiserem escrever as frases também é incrível, porque tudo isso é crença, é julgamento. Partes nossas que não querem lidar com isso, partes nossas que não querem se libertar disso, né? Então, eu vou falar muitas coisas e depois, no final, vai tomar um acolhimento ali, né? Que eu até pensei, é coisa de mãe, a gente briga, a gente fala, mas no final dá aquele colo e acolhe, passa a mão na cabeça para ninguém ficar mais bravo, assim, com todo mundo, né? Mas brincadeiras à parte, né? Eu acho que esse tema, cara, tem que ser, assim, todos os dias, né? No último encontro, quem estava aqui, a gente brincou, né? A gente falou da mulher guerreira, e falou da questão do patriarcado, não sei o quê, a gente fala, toda a gente acorda, toma lá um café, não sei o quê, e pensa, como podemos destruir o patriarcado hoje, né? Eu não tenho como falar do sagrado feminino e do feminismo, né, sem falar do patriarcado, do machismo e de tudo isso que alimenta. E aí, a maternidade, antes de falar da própria maternidade em si, a gente precisa entender, né, que a Paty fala bastante dos arquétipos, das deusas e tal. E, assim, a gente entende que nós, mulheres, nós temos todos... Os arquétipos das deusas são energias que existem no cosmos. Então, nós, mulheres, temos todas essas energias. Ou todas essas forças dentro da gente. O que acontece é que em algum lugar lá no passado, os caras espertos, né, chegaram e começaram a dividir. Então, assim, todas essas potências que nós temos não Então, cada uma vai ser vai dividir. Esse velho pensamento do patriarcado que a gente tem há milênios, que é dividir para conquistar. Então, assim, dividiram a gente. Eu saio aqui. Né? Não. E aí, para dividir a gente mesmo, para enfraquecer, e assim vai. E aí, a energia da maternidade, ela Paty, sair. Oi? Tá. Não, beleza. É que às vezes tem pessoas pedindo ajuda. Quem quiser ver minha tela maior, é só clicar na minha foto, aí tem tipo como se fosse um negocinho de clicar na parede, que eu esqueci o nome, que daí ela abre na tela, no celular, para deixar só minha imagem. Só clicar aqui e vai. Beleza. E mais qualquer coisa, tá? Se você... Daí, a energia, né? Eu tô falando essa questão da deusa tal e tudo mais, para entender que todas nós temos essa energia. Independente se a gente vai parir ou não. Né? Então, até porque também nós somos filhas, né? Então tem os dois lados. A gente hoje aqui vai falar do nosso papel como
filhas, né? Porque a gente veio desse lugar, e também nosso papel como mãe, daqui a pouquinho. Então, nós todas temos essa energia da maternidade. E ela é muito representada pela Deméter, né? Eu tenho quase certeza, tá? Não sou especialista, qualquer coisa vocês me corrijam, a Paty também fala, não, peraí, que a Deméter é a representação dessa maternidade. Porque a nossa energia da maternidade é o que a Paty falou há pouco, é da fertilidade, é da criação, é da potencialidade e da sexualidade nesse êxtase mesmo, de pôr as nossas potências para fora, de construir, de ser. Isso é a energia mesmo da maternidade. E aí, aqui no nosso campo material, gerar um filho também faz parte disso. Mas você não é uma obrigatoriedade, digamos assim, da mulher, né? A gente também vai falar disso daqui a pouco. Desenvolver essa energia dessa forma, né? E aí, a gente pensa nessa energia e tal, então a gente vai começar lá um pouquinho da Deméter. A Deméter é a deusa que ela cuida dos cereais, né? Que significa o quê? Das colheitas, ela cuida da alimentação, da fartura, né? Ela cuida dessa questão da nutrição das pessoas. E aí a gente sabe, né? Eu vou resumir bem pouquinho a história, que ela é a mãe direta ali da Perséfone, né? E aí, não sei se todo mundo conhece a história delas ou não, mas eu vou dar uma resumida, que a Deméter, ela cuidava de tudo, tinha a filhinha dela ali, maravilhosa, protegendo, né? E aí, de repente, Perséfone queria crescer, mas a mamãe Deméter não queria deixar. Tá, eu tô trazendo por essas palavras, mas a história é muito maior que isso. E aí, de repente, calhou de Perséfone conhecer Hades, daí ela foi pro submundo, que a gente também começa a olhar que o submundo não é o inferno, não é aquela coisa não tão legal. O submundo é as nossas sombras, é aquilo que a gente não quer olhar, mas que, no fundo, quando a gente começa a olhar para as nossas sombras, é aquilo que tá lá mais escondido, na verdade, faz parte da nossa potência. E aí, Perséfone foi lá, conheceu o boy magia, o Hades, sou dono, né, aqui do submundo, maravilhoso, não sei o quê. E ela quis ficar lá, mas aí Hades falou, bom, eu não obrigo nada a ninguém, se você quiser ficar aqui, você vai tomar um líquidozinho e você vai ser rainha desse lugar. Perséfone quis, mas só, que daí a gente vai entrar depois na vida real desses estereótipos, ela sabia que ela tem um problema com a mãe dela. Então, Perséfone bebeu, ela escolheu beber para ficar lá. Mas quando ela voltou, a mãe dela ficou enlouquecida, a Deméter, e aí a Perséfone fez o quê? Não, mas eu fui obrigada a tomar, porque Hades é do mal, que não sei o quê, todo aquele drama, sabe, metendo louco? E aí, Deméter ficou brava e ela falou, então acabou a plantação, acabou tudo, não vai ter mais comida para ninguém, já era, ou é minha filha, ou é nada, nem ninguém, e acabou. Aí veio Zeus, deu uma resumida, e eles entraram no acordo que 6 meses do ano Perséfone ficava com a mãe, 6 meses do ano Perséfone ficava lá no reino dela, bonitinho com o marido dela. E aí é por isso que temos os ciclos, né, das mutações e etc, da nutrição e tudo isso. E aí eu tô contando essa história pra gente entender que como filha, né, então a gente vai entrar nessa questão da mãe terrível, ruim, enfim, com e sem julgamentos, né, de certa forma, que é o quanto nós, filhas de mães que são Deméteres ou não, aqui, né, dessa forma, com esse nome ou com outros milhões de nomes, a gente começa aí a ter um pouco de dificuldades, que é aquilo que a Paty falou. Dificuldades não porque a culpa é responsabilidade dela, da nossa mãe. Eu, por exemplo, tive e ainda tenho, de certa forma, alguns problemas com a minha relação com a minha mãe. Mas hoje eu venho desenvolvendo isso e trabalhando. Tudo bem, não precisa filmar a tela, só não sei porque tá preto, mas tudo bem. E agora é uma coisa que a gente vai descobrindo e se fortalecendo e desenvolvendo. Então tá gravando? E aí a gente começa a entender que a gente tem muitas travas, por exemplo. Então, a gente falando agora de como filhas, às vezes a gente trava porque a gente tem algumas questões com a nossa mãe. Seja porque a nossa mãe é Deméter, então quem tem uma mãe aí Deméter, né, a gente sabe que são aquelas mães que fazem drama. Então, sei lá, a gente almoça domingo, todo domingo a gente vai para casa delas, mas se um domingo a gente não vai, ou se um domingo a gente almoça e sai mais cedo, ai, porque você não me ama e você não tá aqui, que não sei o quê, tem toda aquela questão. Ou se não, são mães que acabam nunca gostando das noras, que elas não são doces o suficientes para os seus filhinhos, enfim. No livro, né, vocês provavelmente conhecem, que é esse daqui, né, Mulheres que Correm com Lobos, no capítulo 6,
eles falam exatamente sobre isso. Sobre usar o tempo todo por estar sozinha lá com seus filhinhos. E aí depois ela descreve outros tipos de mães ausentes, né? Então aquela mãe, né, teoricamente da Rapunzel, que é uma mãe que tem inveja, uma mãe que quer competir. Então existe tudo isso, né? Então eu falei, eu não sei se eu vou começar com esse assunto, né? Porque pode ser, de certa forma, um pouco pesado falar sobre isso, mas eu acho que a gente precisa trazer para a nossa consciência essa questão. Então, são arquétipos de mães que não são tão saudáveis. E aí a gente não vai entrar se isso é bom ou não, por quê que é assim, que daí cada uma tem sua história e sua dor. Mas isso é bom para a gente ter a consciência de que, sim, é possível ter mães ruins, digamos assim. Isso tem impacto na nossa vida. E quando a gente começa a querer cuidar e curar isso, a gente não precisa ter a culpa, porque a Paty mesmo, né, falou no começo, a gente carrega uma culpa absurda quando a gente fala de maternidade, seja a gente ser mãe ou não querer ser mãe, seja das nossas mães, da nossa linhagem, não importa. E aí, quando a gente começa a entender que, sim, existem esses arquétipos não tão legais da maternidade, a gente começa a se livrar da culpa. Então, cara, nossa, quando eu identifiquei que minha mãe tem um arquétipo X, eu consegui ficar em paz e consegui curar isso. Porque daí eu parei de me sentir culpada, parei de jogar a responsabilidade nela e aquela coisa toda, e assim vai. Então, é interessante a gente olhar para isso e entender que, cara, a gente precisa parar de romantizar a maternidade, tem a ver com isso também. Então, a gente vai seguindo, a gente vai vendo, né, como que essa maternidade, ela funciona. Porque eu, particularmente, eu fico... Quando um cara, né, um homem, ele tem expressões machistas, etc., eu acho um absurdo, eu dou devolutiva da forma que é possível, mas eu não me sinto tão abalada, porque eu sei que ainda faz parte disso, então, né, eu faço ali minha parte, mas beleza. Mas quando uma mulher, cara, ela dá palpites negativos, ela critica, ela tem julgamento e outras coisas com as outras mulheres, cara, isso me dói. Particularmente falando, isso me dói muito. Não porque a gente tem a obrigação de ser perfeita, mas eu acho que a gente tem que ter a responsabilidade de começar a buscar e levantar esse machismo que está no nosso inconsciente, né? E curar isso, né? Então, eu acho que é muito importante. E aí, falar que a gente está falando sobre isso, né? Eu estou falando, a Paty, mas depois vocês também, por favor, falem, né? Sobre esses assuntos. É uma das formas de nós, mulheres, se curarmos. Porque a gente foi muito calada, ainda é muito calada. E nós, mulheres, se curamos através da fala, da troca, das conversas. Não tem outras alternativas maiores, assim, né? A gente faz algumas coisas, mas é isso, a gente precisa falar disso. Então, muitas vezes eu falo, eu vou ter que falar disso, vou ter que falar sim, porque isso é bom. Porque quando a gente traz para a consciência, a gente consegue se curar. E aí, falando, né, entrando um pouquinho, saindo do papel da filha e tentando entrar aí para a questão das mães, etc., a gente também entende que a nossa cultura, principalmente do nosso país, a gente tem muitos traumas que a gente carrega. Então, quando lá atrás, né, quando a gente começou a nossa história lá em 1500, os caras não chegaram ali e falaram, oi, com licença, posso entrar? Tudo bem? Não, eles já chegaram enganando, viram que não ia dar conta de enganar os índios e a galera lá, os nossos ancestrais, começaram já a destruir. Então, a nossa cultura brasileira, digamos assim, ela é baseada na questão muito do estupro, dos abusos, dos suicídios, dos abortos. E aí, né, por que eu tô falando tudo isso e tal? Porque isso tem a ver com a maternidade, isso tem a ver com o que acontece na nossa vida, né? Porque, como a Paty falou, a energia da maternidade, que é a energia também do sagrado feminino, é a energia da abundância, da leveza, de como a gente se cura, de como a gente se nutre. E quando a gente tem questões com essa nossa linhagem, digamos assim, a gente, né, como a gente está falando aqui, a gente busca resolver. Então, muitas vezes, como eu falei no começo, às vezes a nossa vida trava, às vezes a gente começa um projeto e não termina, começa milhões e não vai, ou nada dá certo, ou a gente se sente abandonado, ou relacionamentos não, sabe? Parece que às vezes as pessoas somem, é porque a gente repete esses padrões de abuso, de estupro, de aborto, etc, etc, etc. Isso dói. Eu, na verdade, só estou falando disso agora um pouco mais sentido,
Camila, porque ontem eu tive uma conversa com uma amiga sobre isso, e aí toda a minha dor ainda que tem, eu consegui desabafar, né? Então hoje eu estou conseguindo estar aqui falando melhor sobre isso, mas isso dói muito, é muito ruim a gente pensar e olhar para isso, mas a gente precisa. Então quando a gente, né, começa a pensar, o que a gente faz, o que a gente não faz, como que a gente vive, como que a gente cura isso ou não, é começando a ter consciência mesmo e buscar no mínimo, por exemplo, as palavras. Então, quando a gente fala de maternidade real, mãe solteira, então, assim, né, acho que a maioria aqui já sabe que mãe solteira não é um termo legal, cara. Porque maternidade não tem a ver com estado civil, sabe, assim? Então, é mãe solo. E mãe solo são aquelas mães que cuidam de 90%, aliás, né, teoricamente, que cuidam mais de 50% da educação e cuidados dos seus filhos. Independente se ela é solteira, casada, viúva, produção independente, essas coisas. Ou seja, praticamente 99% das mães do planeta são mães solos. Porque, né, eu acho... Hoje a gente está começando a mudar, mas a maioria das mães, nós mães e mães, nossas mães e mães amigas ao nosso redor, elas cuidam ou são responsabilizadas pela educação dos seus filhos na maior parte do tempo. Então, a questão, às vezes, não é nem o cuidado de estar ali no dia a dia fazendo. Muitas vezes é a responsabilidade. Então, por exemplo, eu sou mãe solo. E aí, se acontece uma coisa que não é tão legal, ou sei lá, eu tô, sabe, cansada, não sei o quê, né? A gente sabe que quando a gente tá muito cansada, né? Mas você é mãe, você tem que dar conta, mas você não sei o quê, mas também é o que você faz, mas é o que você deixa de fazer. E sempre vai responsabilizando, mas a criança tá fazendo assim porque você não faz isso, você faz aquilo, etc, etc, etc. Mas agora, se a criança faz uma coisinha ali legal, porque nós, né, eu e a mãe do fulano, que educamos bem essa criança, porque nós não sei o quê. Então, sempre o algo positivo é sempre o pai e a mãe. E o algo não tão legal, mas é a mãe. Freud mesmo já vinha com esse, né? Não vai entrar nesse campo, mas Freud, sei lá, responsabilidade da mãe e tal, enfim. Eu sei que tem, né, um outro desenvolvimento, mas eu brinco com isso. Falei, até Freud culpava a mãe, mas enfim. Então, a gente precisa entender. Então, o nome, né, as palavras já ajudam muito. E aí, nesse último Dia das Mães, cara, eu tava muito brava. E aí eu fiquei, nossa, mas por que eu tô tão brava assim, né? Eu fiquei pensando nisso, não sei o quê e tal. E aí eu já venho desconstruindo muito isso, né? Vou contar mais ou menos a minha história, acho que para resumir aqui, e vocês poderem entender, porque eu acho que muita gente pode se identificar aqui. O Dia das Mães, ele tinha ali, né, uma questão também da celebração das deusas e tal, daí passou, daí um dia lá uma americana resolveu criar o Dia das Mães para homenagear a mãe dela e passou. Aí aqui no Brasil, o Getúlio resolveu oficializar essa data e logo depois já virou uma data comercial. Então, o Dia das Mães, ela só perde para o Natal em questão de lucro do comércio, né? E aí, de novo, eu falo, cara, comércio, eu não sei o quê, e assim vai e tal, não sei o quê. E aí a gente entende que, obviamente, as pessoas que vão mandando Feliz Dia das Mães, que mãe é não sei o quê, mãe é padecer no paraíso, mãe... Como é que... Nossa, eu devia ter guardado a mensagem, né? Que mãe é sofrimento, a beleza do sofrer, não sei o quê. Eu, assim, mano, eu vou xingar essa pessoa, né? Particularmente falando. Mas eu entendo que a galera que manda Feliz Dia das Mães, eu recebo com o maior amor do mundo, porque eu sei que a pessoa ali tem uma boa intenção. E aí eu vou desconstruir isso no paralelo, sabe? Acho que talvez seja esse, assim, o nosso lugar. Não adianta rebater, bloquear, etc. E aí a gente entende, né? O porquê de tudo isso, e a gente vai falando, olha, veja bem, não é bem assim, assim vai. A minha filha, por exemplo, fez um café da manhã, planejou aí várias coisas, e todo mundo, não sei o que e tal, e eu super feliz com isso. Mas porque ela sempre faz isso, entendeu? Então, ela sempre planeja, ela sempre faz coisas, não só no Dia das Mães, né? E aí, quando a gente fala dessa questão, né, de criação, de mãe solo, de como educar os filhos, etc, etc... as pessoas falam, mas que legal, mas olha só não sei o quê, mas não sei o quê. Mas a gente sabe, cara, que é pesado, que é muito difícil. E que não é tão cheio de amores e glamour a maternidade. Então, eu mesma, particularmente falando, eu nunca na minha vida sonhei em ser mãe.
Nunca. Quando eu pensava nisso, eu falava, jamais eu vou ser mãe, eu não tenho condições de lidar com uma criança, eu não vou saber pegar no colo, jamais, eu não sei fazer isso. Eu falei, gente, não, pelo amor de Deus, a criança vai precisar de cuidado, e um monte de coisa, eu não sei, nunca nem brinquei de boneca, sabe? Então, enfim. Aí calhou, né, que a vida ela é maravilhosa, e aí meio que do nada, né, eu engravidei, né, eu tomei os métodos contraceptivos, usei bonitinho, mas mesmo assim o Lara quis vir. E aí eu entrei em choque, porque eu falei, minha vida acabou, porque ser mãe é tudo isso que a gente acha, porque ser mãe é ficar trancada em casa, porque ser mãe é sua parte mulher acabou, a parte profissional também. Eu estava sem trabalho na época que eu engravidei, então acabou, nunca mais eu vou voltar a trabalhar, e eu não vou saber lidar, e agora? Enfim, para mim, particularmente falando, foi muito pesado. E aí eu via mães assim, nossa, que maravilhoso, nossa, que não sei o quê, meu sonho é ser mãe. Aí minha tia estava tentando engravidar e sempre sofria aborto. E eu me sentia muito mal, porque eu falava, cara, como assim? Todo mundo querendo ser mãe feliz, eu não. E agora que eu engravidei, eu tô desesperada, eu devia ter ficado feliz e não. E aí você vai surtando. Porque você é mulher, você tem que ser mãe. Porque senão você nunca será uma mulher completa. Que é o que dizem para a gente. Aí você fala, mano do céu, né? E aí você vai ouvindo absurdo, sabe, assim, que é mais uma forma eu acho, né, de toda essa estrutura que a gente vive, é mais uma forma de oprimir a gente, é mais uma forma de tentar ali sufocar a gente, porque se você não for mãe, você não é mulher, mas se você for mãe, você também vai ter que deixar de ser mulher. E aí começam umas contradições absurdas. A maternidade compulsória, exatamente. E aí eu conheço mulheres que casaram meio que porque tinha que casar, né? Que na verdade, daqui a pouco eu vou entrar nas partes um pouquinho, né? Então, assim, tinha que casar, porque se você não casa, você, né, não vai ser uma boa mulher, uma boa cidadã no planeta, então tem que casar. Depois que casou, você tem que ter filho. E aí tinha uma pessoa da minha família que tava falando, porque agora eu vou ter que engravidar, né? E tipo, mano, todo mundo em choque. Como assim, meu? Você mal casou, na verdade, já quer separar, e como você vai ser mãe? Pensa, é uma vida. Daí a gente começa, né, a usar esses... Como assim? Daí ela, não, porque tem que ser mãe, né? Porque se não for mãe, como que vai ser? E aí você fala, olha essa dor, olha esse desespero, né? Porque a questão não é o filho em si ser cuidado ou não, a questão é o que tá dentro ali dela e da organização social e familiar que a gente tem. E aí foi passando, né? A minha maternidade foi muito ruim, porque... Ruim, assim, o meu sentimento. Porque daí, quando eu fui falar com minha mãe, eu achei que ali ia ser um ponto de vínculo entre a gente, para começar alguma coisa, eu ia ser acolhida, não. Ela ficou, teoricamente, né, a gente até conversa sobre isso, pior do que eu, mas é primeiro que eu. E aí eu fiquei assim, mas por que você tá mal, por que você tá triste? Tipo, eu tô grávida, é minha vida e tal, né? E na época o pai da minha filha assumiu, tava super feliz e tal, uma história. E aí, né? E aí a gente vê, né, as artistas maravilhosas ali, maquiadas, né? E aí você vai vendo a gravidez, e aí você vai vendo que tem toda uma transformação. Tem mulheres que passam muito mal, tem mulheres que não passam, aí vai de corpo e da própria aceitação também de cada uma. E aí você vai vendo, né, o que é a gestação. E aí você vai vendo que todo mundo fala, dá palpite, não toma isso, e faz isso e não faz aquilo. Aí você fala, meu Deus, aí você começa a sentir realmente essa contradição que existe. E aí você fala, mas e aí, né? E aí, particularmente, eu passei minha gravidez com depressão. Eu tive também, né, obviamente, uma depressão ali pós-parto, mas no meu caso, o pós-parto me trouxe de volta para a vida, porque eu entendi que eu tinha um ser ali para criar, digamos assim. E aí foi todo esse período, a gravidez, né, assim, para mim foi muito difícil, eu via coisas do tipo, nossa, sua tia tenta engravidar, quer ter filho de novo e não consegue, tá abortando, por que você, quando a sua filha nascer, você não dá pra sua tia, né, de presente? Você não precisa ter filho mesmo? Meu Deus. E você fala, mano, sabe? Aí eu comecei a entender, porque eu falo, cara, apesar, né, da minha situação, e ninguém sabia disso, ninguém sabia da minha depressão, da minha tristeza, ninguém sabia disso. E aí você fala, como assim dar o filho? Como assim eu não preciso ter filho mesmo? Sendo que você é obrigada... Enfim, aí você começa a ver a doideira que é isso, quando as pessoas
tratam isso como se fosse, não sei, mercadoria, sei lá, você tá produzindo um bolo, dá lá de presente, sabe, assim? E é uma desumanização absurda. Eu senti isso. Aí foi, ela nasceu, daí vem toda a questão do puerpério, daí vem toda a questão da amamentação, né? Nossa, hoje eu achei um monte de tirinha de maternidade solo, depois eu coloco lá no grupo, que é genial. E aí a gente vê a questão, por exemplo, da amamentação. É um tabu. Cara, você não pode amamentar em público. E aí eu falo, a amamentação em público é como se a gente fosse dar um show. Não, mano, simplesmente você tá lá no seu lugar, numa praça, sua filha tá com fome, você vai dar pra amamentar ali a sua filha. Simples assim, como você dá uma mamadeira, como você tá comendo chocolate, alguém tá comendo sorvete. Mas não, amamentar em público é um absurdo, porque você tá mostrando ali o seu seio e não sei o quê. E aí você fala, meu, da onde vem isso, né? E aí que eu comecei a ver muitos outros preconceitos que existem. Contra as crianças, por exemplo, existe um preconceito absurdo. Aí contra a mulher, contra a maternidade, e assim vai. E aí você vai falando, como assim, né? Então, desde pequena, peraí, só um minuto. Obrigada. Maternidade real é isso, eu sempre falo lá, eles atravessam a nossa vida. Eu ia baixar agora mesmo. Ah, obrigada. Então tá. E é isso, né? Eu falo, maternidade real é isso, né? Você tá fazendo 15 coisas ao mesmo tempo e seu filho tá ali, né? E aí não é questão de dar educação limites, é simplesmente que tudo acontece ao mesmo tempo, né? Eu já vou falar um pouco disso daqui a pouco, porque acho que o tempo já tá bem avançado. Paty, qualquer coisa você me avisa, tá? Se eu estiver falando muito, assim, enfim. E é isso, sabe? E aí você fala, nossa, e aí a criança nasce, você tem toda aquela questão hormonal, tem todo... A gente não tem preparo para isso. A gente, às vezes, até tem certos cuidados, mas a gente não tem esse preparo mesmo, assim, essa memória de estar sendo cuidada, de estar sendo ali, de poder expressar o que a gente está sentindo e de não dar conta de todos os sentimentos que vêm, porque a maioria das coisas que acontece durante, depois ali no começo, depois que a criança nasce, tem a ver com hormônio, então é muito maior que a gente, né? É quase ali, né, a TPM, a parte até brincou da lua, né? A TPM é hormônio, a ovulação é hormônio, o nosso corpo está sendo modificado. E a gente vai achando maneiras de equilibrar isso. Então, como a parte falou da lua, minha lua é em Áries. Então, quando eu tô na TPM, a minha vontade é de explodir o planeta Terra, sim. Mas eu entendo que não é possível. E aí, né, durante a gestação e depois da gestação, é a mesma coisa. Então, hoje eu penso, às vezes, que eu falo, cara, eu queria engravidar de novo. Só para sentir o que é ter uma gestação, sabe? É isso, ó, vai te falar, não ser cuidado e dar conta de tudo, é isso. Então, eu gostaria muito de poder... hoje, conscientemente, não. Mas se eu pudesse, assim, se, né, milagrosamente, sei lá, ficasse milionária, qualquer coisa do tipo... só para sentir o que é uma gestação ali tranquila, sem medo, sem vergonha, sem culpa, sem nada. E aí, quando nasce, então é pior, porque se você entrega ali o seu filho, né, a sua filha para alguém, para você poder descansar, meu Deus, que horror, eu vou ser uma péssima mãe, olha o que você está fazendo. Você precisa descansar, mas você vai deixar aqui, você tá folgada, né? E aí começa a vir comentários. Então, assim, quando a gente tá ali surtada, de diversas formas, com toda a razão, com aquele desequilíbrio, e a gente começa, agora que eu vejo, né, pedir ajuda, mas o problema é seu, o filho é seu, o problema é seu. Quem mandou engravidar? E aí você vai ouvindo isso, aí você fala, cara, a gente tá pedindo ajuda e falando, não é para ninguém pegar o nosso filho e criar, e assim vai. Mas é pra gente parar de romantizar essa maternidade, quando a gente tá falando, é parar de alimentar essas crenças. E aí, você vai tentando fazer o seu melhor, cara, que eu acho que isso é, assim, uma das formas da gente se curar. A gente tá aqui fazendo o nosso melhor. Eu tô aprendendo muito isso. Eu estou fazendo o meu melhor. E aí, o que vai acontecer com a minha filha, por exemplo, no caso, cara, já não vai ser um problema meu, né? Eu até brinco, cara, eu vou começar a guardar dinheiro. A Rosângela falando, né, que ter uma gravidez tranquila, etc., é primordial, mas é quase impossível, infelizmente. Mas se Deus quiser, isso a gente está começando a mudar e isso vai melhorar. Mas depende de cada uma de nós aqui, né, enfim, de todo mundo. Eu falo nós aqui, a princípio, porque a gente está aqui falando sobre isso. Isso já é um grande passo para mudar. Sim. Mas, né, tem outras coisas que a gente pode fazer também.
E aí é isso, né? Eu até brinco, então, eu falo, eu acho que, eu vou começar a depositar dinheiro ali, sei lá, abrir uma conta para minha filha, e aí quando ela crescer, ela vai fazer terapia, porque eu sei que vai ter algum lugar, porque a gente faz o nosso melhor. E aí, quando a gente fala em maternidade solo, tem uma questão muito doida, que é assim, feliz dia das pães. Aí você fala, mano, pães, para mim, é plural de pão. E aí, de novo, eu entendo que quando uma galera fala isso pra mim, é muito doido, porque eu sei que as pessoas estão ali tentando falar, cara, você dá conta, olha que legal, tá tudo certo, você tá fazendo o seu papel de mãe, de pai, né, assim vai. Mas só que, cara, isso é muito pesado. Não é legal ser pai. Não é legal. Não é mesmo. E por vários motivos. A gente olhar ali a questão sistêmica, né, das constelações, os equilíbrios, os papéis, etc. Sim. Não é legal pra gente. Mas aí eu lhe pergunto, né, para as mães aqui solos. Cara, né, como que a gente vai deixar de fazer certas coisas? Como que a gente vai deixar de acolher o nosso filho? Como que a gente vai simplesmente fazer a nossa parte num quadrado e acabou? Daqui para frente não é minha parte, seria ou é problema do pai, da nossa filha. Não dá. Então, meio que a gente vai ter que ajudar essa maternidade a ser reconstruída no caminho dela, sendo mãe, né? Ou não sendo mãe de criança, mas sendo ali mulher, né? Porque às vezes eu falo, cara, você quer ajudar uma mãe? Para de alimentar coisas machistas. Para de alimentar a romantização. Para de rir de piada machista, sabe? Ou piadas de mãe, ou aquelas coisinhas. Ou para de, também julgar, né? Porque, isso daí também... pelo amor de Deus, a pessoa não sabe fazer isso. Por exemplo, nossa, você não dá Coca-Cola e doce para sua filha? Que horror! Mas aí se você dá, nossa, você tá dando refrigerante para sua filha? Que horror! Sempre tá errado. Né? Nossa, mas sua filha dorme com você? Dorme. Nossa, mas a independência, e o seu espaço, e não sei o quê, que horror. Sua filha dorme com você? Não dorme. Ela tem o quarto dela, o meu, esse tipo de coisa. Nossa, que horror. Essa filha precisa de cuidado, de carinho, você não faz isso. O que tem dormir junto, que não sei o quê? E às vezes é a mesma pessoa que faz esses comentários contraditórios. Não sei se com você é assim, mas enfim. A gente vai vivenciando. Puta merda, né? Eu desde quando minha filha era pequena, eu sempre levei ela em tudo quanto é lugar. E porque não tinha escolha de verdade, assim, né? Porque eu falava, ou eu vou ficar em casa trancada com ela e responsabilizando ela pelo meu fracasso, por isso, blá, 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 ou eu vou tentar mudar isso. Então, ela sempre foi em show comigo, ela sempre foi trabalhar comigo, que é uma coisa que a gente vai falar também um pouquinho. Ela sempre foi comigo. Isso não é nossa, porque eu sou isso, porque eu estou desconstruindo. Cara, isso tem um peso. Agora, por exemplo, na pandemia, as pessoas falam, porque vocês têm que tomar sol, blá, 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 blá. Porque eu moro aqui num apartamento que não bate sol direto. É bem direto e depende da estação. Tem que sair, não sei o quê, não sei o quê. Eu falei, gente, vocês já pararam para pensar que para eu sair de casa, eu tenho que levar ela também? E aí, nós duas temos que estar atentas a isso, tem que usar máscara, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Então, vocês sabem que, tem todo essa forma de ação para se proteger, etc. Que não é simplesmente eu sair de casa e pronto, dar uma volta, respirar e voltar. Que tem ela também, e aí tem que ter esse cuidado. Já pararam para pensar que tem um certo peso, não um peso de, que saco, isso é pesado, mas uma responsabilidade, que é meio que a gente age por duas, né, aqui no caso. Aí as pessoas, não, é verdade, né? Aí você fala, gente, é só questão de consciência, ninguém tá pedindo, né, para as pessoas mudarem o planeta, nem para nada, mas é só a gente entender, né, que tem uma coisa ali por trás, né, tem um outro ser ali que tá junto com a gente. E o fato de eu levar ela para todos os lugares, eu sempre fui muito criticada. Eu meio que reformulei a minha vida para uma profissão que me trouxesse ali um certo equilíbrio de trabalho, um certo espaço de tempo e local, tempo e local, me travou. Tempo e ir e vir. Travei agora. Aí, não, porque você tá enrolando, porque você não quer voltar a trabalhar, porque não sei o quê. E a gente vai ouvindo isso. E
se eu tivesse voltado a trabalhar de uma forma oficial, ali, segunda a sexta, bonitinho, etc, etc, porque você não tá nem aí para sua filha, porque sua filha passa o dia na escola, como eu já ouvi, dos dois lados. Porque você vai voltar a trabalhar, quem que vai cuidar da sua filha? Vai ficar na escola? É um absurdo, nananana. Porque, além de tudo isso, eu vivi um relacionamento abusivo, né? Um casamento muito abusivo. Que, graças a Deus, eu consegui me libertar e deu tudo certo, amém. Até hoje, né, continua essa questão do abuso da parte dele. Uma tentativa, mas, né? E aí houve, né? Então, você fala, como assim? Mas aí, se você modifica a sua vida, mas você também quer trabalhar tal hora, quer fazer as coisas, porque você também tá com preguiça. Aí você também não tá ganhando dinheiro o suficiente, aí também já viu, né? Olha só o que você tá fazendo. Porque não sei o quê. Então, assim, tudo é crítica, tudo. Ninguém fala, cara, que legal, que bom, estamos juntas. Meu, é isso, sabe? Tipo, e aí a gente vai vendo outras questões. E aí, uma coisa também que eu acho importante, né, assim, para falar de maternidade e tudo mais, é que dentro das questões sistêmicas, né, existem 3 leis, né? Não sei se todo mundo conhece aqui constelações, né, que é a lei do equilíbrio entre dar e receber, do pertencimento, da hierarquia. Então, quando a gente nasce, nós mulheres, nós nascemos, somos mulheres em essência, então esse é o nosso primeiro papel, nossa primeira versão aqui social. E aí, dependendo de como é a sua vida e suas escolhas, você vai estudar, depois você vai trabalhar, você vai, sei lá, casar, namorar, blá, 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 e ter filhos. Ou não, simplesmente você nasceu, você é um ser ali, né, uma pessoa em essência, e aí você já vai engravidar. A ordem não importa. O que importa aqui é que a maternidade, ela não vem em primeiro lugar, porque a gente não nasce mãe. A gente nasce e desenvolve um monte de papel aqui, enfim. E a maternidade, ela tá ali no 5º lugar, 6º, 2º, não importa. A maternidade não é o primeiro lugar. E aí, o que acontece? A gente é obrigado socialmente a fazer o quê? Largar tudo e ser mãe. Porque mãe, acabou. Se você é mãe, você vai largar todo o resto e você vai ser só mãe. E aí que começam os problemas todos. Seja de mãe para filhos, né? A gente recebe das nossas mães, sendo da gente o restante. Seja da gente não sendo mãe, ali, de um filho físico, seja que a gente gerou ou adotou, não importa. E aí a gente começa essas projeções, essas culpas, essas angústias, que é tudo inconsciente. Então, quando a gente coloca as coisas nos seus devidos lugares, a gente começa a entender. Porque, ok, quando você está ali grávida e o seu filho nasce, ele é pequeno, você só vai inverter ali a prioridade de ser mãe ali, né, no primeiro lugar, etc., porque é uma necessidade real de cuidado, o seu filho precisa de muito tempo e tal, e assim vai. Mas não significa que você vai anular todas as suas outras partes. Não significa que a maternidade vai ser sua única parte e ser a mais importante de todas. É isso que eu, particularmente, também venho desconstruindo e tentando equilibrar. Então, mãe, né, a Paty falou no começo, mãe não namora, mãe não transa, mãe não fala palavrão. E é até engraçado, porque eu, né, particularmente falo palavrão, etc, e minha filha fica, que horror, você tá falando palavrão, vou contar tudo pros seus pais. E ela conta, vovô e vovó, porque a mamãe quer falar palavrão, eu sim vou continuar falando, sabe assim, né, lógico que eu não falo também o dia todo, mas não pode falar palavrão. Mãe não pode namorar e assim vai. E aí, a gente aqui, né, puxando para nós mães solos. É bem complicado voltar a namorar, iniciar um namoro quando a gente é mãe. Porque a gente sabe que a gente vai ter que pensar 2 vezes. E isso, a gente não conta ou a gente não fala sobre isso. Sim. Então, não é que a gente vai pensar 2 vezes para escolher o melhor parceiro, mas é porque a gente sabe que tem um ser ali que vai fazer parte disso, porque a gente não vai estar mais sozinho. A gente tem que pensar na gente e tem que pensar nos nossos filhos. Tem que, quando eu falo, não é por obrigação, mas é a questão ali de responsabilidade, né? E aí, se tem mães que não se preocupam com isso, não tá nem aí, namora e faz não sei o quê, onde já se viu, não tá nem aí pros filhos, mau exemplo, e blá, blá, blá. Crítico. E se a gente começa a pensar muito, mas você também tá querendo demais, blá, 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 não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E aí a gente começa a ver que, né, quem será a pessoa? E aí a questão não é nem só, meu Deus, será que a pessoa vai ser um louco, assassino, pedófilo, etc. Que isso daí, na verdade, já é o mínimo que a gente, né, sempre pensa, mas a gente pensa mesmo nisso. Nessa questão da parceria, né, nessa questão do convívio. Então, a gente sempre ou
tem essa questão ali para lidar, né? Tem esse, né, posicionamento a mais. E a gente ouve muito isso. Nossa, você é tão legal, você é isso, mas você é mãe, né? Isso existe na nossa sociedade. A gente às vezes não fala, não percebe, mas se uma mulher é mãe, tem um peso ali, né? Tipo, o cara vai querer, é mãe, não sei o quê. Agora o cara pode ter os 15 filhos que ele quiser, pode não ter filhos, que tanto faz. Mas agora essa mulher é mãe, mas aí vai ser difícil, não vai poder viajar, ela não vai poder ser livre para estar ao meu dispor, e principalmente, né, eu percebo que os caras, quando olham e veem que você é mãe, eles acham que eu vou ter que competir com outra criança, ela não vai poder ser minha mamãe, né? Isso inconscientemente. Então, acho que não vai ser legal. E aí você vai vendo, né, essa evolução do machismo na maternidade, que tem caras que já têm um discurso de que, nossa, você é mãe solo, meu Deus, então você realmente está aí na luta, porque minha mãe também foi assim, que maravilhoso, você é isso, você é aquilo, cheio de elogios. Mas na hora do vamos ver, eles dão uma tremida ali, sabe? Então, não é que eu estou dizendo que não existem caras, nada disso, né? Mas tem ali uma questão que, tipo, na hora do vamos ver, tem um peso ali. Por mais que seja inconsciente, que eles não têm essa noção do que é realmente ali, né? Tá vivendo ali com uma mãe solo e tudo que a gente embarca disso. Então a gente começa, né, a ver esse tipo de coisa, e aí eu tento levar, não da brincadeira, mas assim, eu entendo e, enfim, eu falo, eu sei, é assim mesmo. Ou senão, de repente, vamos fazer tal coisa? Eu falei, então, não dá, porque esse final de semana eu tô com a minha filha, ou senão, como que eu vou fazer assim, nossa, é verdade, né, ser mãe? Meio que, tipo, excluem também a maternidade da nossa vida, sabe? E aí você fala, ela faz parte disso, né? Então, por isso que eu falo, o nosso filho faz parte da nossa vida. A nossa filha, ela faz parte, então... E a Lara, no caso, né, minha filha faz parte mesmo de tudo que eu faço. É lógico que ela tem o lugar dela, ela tem as questões dela, está aqui, né, ouvindo tudo, isso é bom. E construindo isso, né, eu busco muito isso. Então, quando a gente fala assim, aqui no isolamento social, cara, a maioria das mães, elas estão desesperadas por isolamento social dentro do nosso isolamento social. Porque, a gente sabe que a gente só quer silêncio. A gente só quer, às vezes, fazer um xixi sem ninguém trocando ideia, sem ninguém colocando um banquinho na sua frente. Nossa, eu tô aqui te olhando, sabe? Isso não só no isolamento, isso é na vida, mas agora parece que, né, dá aquela... A gente meio que foi fechada no vácuo com os nossos filhos. Hoje mesmo estava vendo uma reportagem que tem famílias com 6 filhos, 7, né? E aí falou que tá um negócio de guerra e tem que ter divisão de tarefa, que é uma doideira. E famosas falando sobre isso, porque é a primeira vez que estão ali lidando com os filhos no dia a dia. Então você vê que, eu acho que essa pandemia tá trazendo esse olhar para cuidar de nós mamães e de tudo que permeia, independente se você, né, vai gerar ou não. E aí, eu acho interessante, né, que o que a Paty escreveu agora há pouco. A gente, para ser cuidadas e sermos ajudadas, tanto mamães ou não, a gente precisa pedir ajuda e a gente precisa se deixar ser cuidadas. E, cara, eu acho que esse é um dos maiores obstáculos, talvez, das nossas vidas. Porque a gente até depois vai aprendendo a pedir ajuda. Mas é mais ou menos assim, então, ajuda, né, eu brinco. Então, ajuda segura aqui a chave pra mim, ou senão, pega o negócio aqui pra mim, sabe aquela ajuda superficial? E aí você fala, né, como assim? Daí a gente entra no arquétipo da nossa semana passada, né, da guerreira ferida. Que a gente sempre tá fazendo, até pede uma ajuda ali, chora ali, faz uma terapia lá, mas é ali. E aquela ajuda mesmo, de alma, de ser cuidada, de receber, é muito difícil. Porque a gente aprendeu que a gente tem que fazer e a gente tem que dar conta. Então tem, né, aquelas fotos lá da Mulher Maravilha toda suja, é uma guerreira, porque mãe equilibrando os negócios, não sei o quê. A Rosângela falando, a guerreira ferida. Então não tem como, né, falar da maternidade real, etc., sem falar da guerreira ferida no sentido de dar conta. E aí a gente vê, né, tudo aquilo maravilhosa, multitarefa, não sei o quê. Não, mano, isso daqui dói.
Isso é pesado, isso cansa. E aí, se você tá cansada, se você começa a falar, não vou fazer nada hoje, independente do dia, a hora que seja, você não tá fazendo nada, mas você não viu que tem coisa a fazer? Ué, você tá aí, você tava dormindo, mas você tava não sei o quê, isso é preguiça, né? Não é cansaço. E que não sei o quê. E aí, de novo, é só crítica, é só crítica, é só crítica. Daí a gente pensa, vou pedir ajuda mesmo? Ou eu vou contar para as pessoas que eu não tô bem? E as pessoas vão me achar como fraca, incapaz, blá, blá, blá? Não. E a gente começa a adoecer. A gente começa a culpar os nossos filhos. E a gente começa a descontar nos nossos filhos, mesmo que seja sem querer indiretamente, assim vai. Então, uma das coisas também que eu vejo, que quando a gente tá ali, só você e seu filho tá nessa convivência, é uma relação que eu não sei nem dar um nome. Porque, por exemplo, se eu estou aqui brigando com a Lara, né, eu falando, você fez isso naquela discussão e tal, não sei o quê, eu sou a pessoa que tá lhe orientando, brigando, não importa o que seja, mas eu também sou a pessoa que, na mesma hora, ou minutos depois, tô acolhendo aquela criança. Aí você fala, que relação doida é essa? É um negócio surreal. Porque, geralmente, se você tem uma outra pessoa ali para compartilhar a educação, não importa, se você é mãe e briga com seu filho, aí tem um pai que acolhe, assim vai. Né? Não é uma questão de jogar um pro outro, mas ter aquele respiro. Agora, quando é só você ali, seu filho, seus filhos, não importa, você é a pessoa que está ali dando educação, mas é a pessoa que está acolhendo, e a pessoa que tem que dar o espaço, aí você se sente culpada, aí você fala, mano, que doideira! E aí, eu particularmente comecei a falar, não, eu sei que muitas questões que acontecem com a minha filha e com os nossos filhos tem a ver com a responsabilidade que a gente falou um pouco ali atrás, da falta da presença paterna, seja a presença física, seja a presença emocional, tanto faz. E aí a gente começa a ter que meio que organizar isso, né? Então, como eu falei, a gente não vai também cruzar os braços, dane-se, corta aqui, minha linha é sua, não. Mas a gente tem que começar a mexer nisso. E aí é mais uma coisa que a gente tem que fazer, mais uma responsabilidade. Então a gente começa a ver que quando a gente tem consciência de que isso não é responsabilidade minha, mas eu vou fazer, obviamente, porque eu não vou largar minha filha ali, meus filhos assim, isso parece que tira um peso. Porque quando a gente começa a fazer os dois papéis ao mesmo tempo, é desgastante. Se você parar para pensar, você vai ver que quando você tá ali conversando com sua filha, ou tá orientando, ou tá fazendo alguma coisa, começa a pesar demais, começa um atrito muito estranho, é porque você tá usando dois papéis ali, você tá ocupando o que não é, e aí começa a dar esse problema. E aí você começa a buscar contornos. Então aí pode ser muitas formas de ajuda, né? No meu caso, o Lara tá fazendo terapia, bonitinho, porque tem ali. E já na terapia mostrou essa questão da ausência, assim vai. Eu também fui buscar ajuda e vai. A gente tem milhões de formas que a gente pode cuidar disso. Mas só de ter a consciência, a gente já consegue tirar esse peso da gente. Porque tudo é muito pesado, sabe? Sim. Tudo é muito ali, né? Enfim. E também a questão do trabalho, né? Podemos abrir, porque eu já tô finalizando aqui. Pode terminar. E a questão só do trabalho, cara, é surreal, né? E aí a gente só para trazer para consciência. Se você é mulher, se você é mamãe, você não vai ser contratado, que pode ser que você engravide. Ou se você tem os seus filhos, você nunca vai estar ali 100% para a empresa. Ou, né, se você está trabalhando ali, seus filhos estão juntos, isso é um absurdo, porque onde já se viu você trazer criança para o trabalho, né, seus filhos estarem juntos. Então, a questão propriamente do trabalho, seja o tipo de trabalho que você exerça, sempre tem uma questão. Ou porque você é ausente, ou porque você simplesmente não vai dar conta, porque você tem seus filhos, ou porque pode ser que você vai ter ali uma gestação, vai ficar afastado do trabalho, vai ser um prejuízo, sendo que a gente sabe que isso é uma mentira, porque a nossa potência criativa, ela traz isso, né? Sim. Então, eu tentei, né, buscar alguns caminhos, etc., para a gente falar de tudo isso, né? Da gente falar das nossas mães, da gente falar da gente quer ser mãe ou não importa. E o quanto a nossa potência criativa ela precisa ser exercida de uma forma respeitosa. Seja gerando filhos, seja adotando, gerando, ou seja não gerando nenhum serzinho, mas criando o seu projeto,
ajudando pessoas, se nutrindo, enfim, não importa como seja, né? Acho que o importante é a gente extravasar essa nossa energia materna mesmo, de uma forma, cara, saudável. E para isso a gente precisa acabar com essas questões todas que eu já falei aqui hoje, que eu acho que é só um começo, sabe? Foram coisas. Eu acho que eu tô aqui, né, mais buscando para que a gente reflita juntas. Sim. Aqui. E aí agora, se alguém quiser, né, eu trouxe aqui também depois uma meditação bonitinha, eu vou explicar um pouquinho, antes da nossa meditação com a Paty. Então, se alguém quiser falar alguma coisa, questionar, desabafar,